está conosco aqui para falar sobre essa questão envolvendo o loteamento Scheffer, onde a comunidade do loteamento Scheffer diz que aquela área de aproximadamente 3 mil metros quadrados. Mas o posto de saúde é 700. 750 metros quadrados do posto de saúde e quase 3 mil metros quadrados de área. Eu até tenho aí as imagens, se o Valdomiro puder colocar aí as imagens que a gente fez lá tá aí no, se não tiver, eu manda de novo, por favor, Direi, que aí facilita aqui para contextualizar aí. O pessoal diz que a área, embora num documento que mandou para a prefeitura e para a Câmara fala em área verde, mas eles lá colocam, abre e fecha aspas, área comum, né? Num documento onde alguns moradores assinam. Eles estiveram aqui questionando a construção da UBS naquele espaço no loteamento Scheffer. Essa semana, como já dissemos, tivemos o prefeito, tivemos aqui os interessados e hoje está aqui o Rafael Maia, que é o procurador do município e que vai nos trazer aí o que diz a lei sobre essa construção da unidade básica de saúde. E segundo as informações, a prefeitura tem um prazo de até o dia 15 deste mês de abril para resolver isso. Já está na mão aí, ô Valdomiro. Na mão aí. Vamos lá. Para quem está no YouTube, essa é a área verde. Isso é um pedaço, né? Que é ali é uma esquina, e essa é a outra área que inclusive tem essa placa que foi colocada, segundo os moradores, pela prefeitura, uma placa que está alertando as pessoas para não jogar entulho, lixo, enfim. Vamos lá. Bom dia, doutor Rafael. Muito bom dia, Dirley, a todos os ouvintes da Rádio Cidade, uma alegria estar aqui novamente. Eu senti aqui do Salésio Bus, principalmente, que é o advogado, que trouxe tanto papel que nem o doutor Rafael está trazendo aí, ó. Muito papel. Mas ele levantou, pelo menos em algumas situações do plano diretor do município, né, Rodrigo? Ele levantou alguns parágrafos e artigos onde, segundo o que está ali escrito, aquela área é uma área que não é para serviço público nem comercial. É mais ou menos uma espécie de Jardim Maluche, que tem o seu plano diretor, não é o caso ali do loteamento Scheffer, né? E justificando isso até pelo que diz as leis do município e pela criação daquele loteamento. Bom, agora a gente quer saber da Procuradoria do município se embasa onde o município para construção dessa unidade básica de saúde, doutor. Muito obrigado pela oportunidade, Dirley. Assim, algumas coisas no direito, geralmente elas são interpretativas, né? Outras não, elas ou são ou não são. Então, as leis mencionadas pelo doutor Salésio são de fácil refusação porque elas simplesmente foram revogadas. Então, eu tenho aqui a lei complementar número 43, 2 de outubro de 2024, que revogou todas as leis que davam alguma destinação diferenciada para alguns espaços da cidade. Isso se deu por ocasião do novo plano diretor, né? Então eu tenho aqui a lei, eu posso deixar aqui, até vou repetir o número, lei complementar 423. Não sei se não era de conhecimento do doutor Salésio ou se ele preferiu omitir essa informação, não posso dizer, né? Mas, bom, agora é de conhecimento dele, né? E quanto àquele decreto que se mencionava, que tinha algumas restrições de construção, o decreto lá de 2019, decreto 8418, ele também foi revogado pelo decreto 9947, que eu deixo aqui também no dia 2 de outubro de 2024. Claro que isso não foi só com o loteamento Scheffer, foi com várias outras áreas que tinham algumas restrições especiais de uso, que no novo plano diretor, após amplo por amplo debate com toda a sociedade, com participação técnica da Unifeb, né, e várias audiências públicas, e aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, se decidiu por isso, né, por revogar esses usos especiais de algumas áreas, né, dentre elas a do chamado loteamento Scheffer. E aqui, Dirley, é importante a gente deixar claro
uma coisa assim, que não está sendo compreendida, né? Quando a gente tem um espaço grande de terra e a gente decide lotear, né? A gente decide fatiar aquela terra, enfim, para vender para outras pessoas, eu tenho duas formas basicamente para fazer isso. Ou eu faço por meio de loteamento ou por meio de condomínio. E ambas têm os seus prós e contras. Então, por isso que algumas pessoas escolhem por condomínio, outras por loteamento. Basicamente, quando eu instituo um condomínio, eu tenho muito mais controle sobre o que vai acontecer dentro daquele condomínio, né? Então, ali eu posso decidir se vai ser uma área verde, se não vai, se vai poder ter algum tipo de equipamento público, quem entra, quem sai, portão. Por outro lado, Dilei, se der algum buraco na via, os condôminos vão ter que pagar. A iluminação pública naquelas ruas daquele condomínio, os condôminos pagam. Então tem o pró e contra, como tudo na vida, né, Dilei? No loteamento é diferente. Então, quando eu abro um loteamento, eu instituo um loteamento, eu estou incorporando aquela área que não tinha uso prático, que não tinha morador, eu estou trazendo para aquela região uma X famílias, pode ser 10, 50, 100, a depender do tamanho do loteamento, e aí eu crio uma densidade habitacional que consequentemente vai trazer a necessidade de serviço público ali, que antes não tinha, porque era uma área verde, uma área, enfim, baldia. Por isso que a lei do parcelamento do solo determina que o loteador deixe alguns terrenos para o município. E não é, gente, não é para o prefeito, é para o município, para que ele possa instalar ali os equipamentos públicos necessários para o atendimento daquela comunidade, e não só aquela comunidade, né? Enfim, de todo o bairro. Porque uma vez o loteamento pronto, ele não fica apartado da cidade, entende? Ele integra o bairro. Então, quando você ouve assim, a entrada do loteamento, isso basicamente não existe. Não tem entrada do loteamento, tem uma rua pública. Entrada tem em condomínio, porque aí sim, eu tenho lá o portal, eu tenho uma entrada do condomínio. Então não existe entrada de loteamento, como também não existe, Rodrigo, eu ouvi aí, loteamento de alto padrão. Também não existe o loteamento de alto padrão, existe condomínio de alto padrão. Loteamento não existe alto, baixo padrão, ele se integra à cidade, portanto ele tem que seguir as regras urbanísticas da cidade. Então, ele não pode querer o melhor dos mundos, entende? Ter uma restrição de uso, como um condomínio, sem assumir os custos que um condomínio tem que assumir e responsabilidades de manutenção daquela área. Basicamente, isso não é só para o loteamento-chefe, para qualquer loteamento. É assim que funciona. Então, quando você deixa essas áreas de uso comum / comunitário, que é como está aqui, é importante dizer... que não existe em nenhum lugar, em nenhum documento, uma descrição que essa área específica seja uma área verde. Quando você aprova um loteamento, você tem áreas verdes, sim, que assim são escrituradas, assim elas vêm no memorial descritivo, no mapa. Só para te ajudar, o Maluche, por exemplo, tem as questões das áreas verdes. Tanto é que por causa dessa área verde que deu todo aquele imbróglio da chamada área 41, porque ali estava escriturado no começo do loteamento, aqui será uma área verde, escriturado. Isso não depende de opinião, entende? Ou está no documento ou não está. E quando eu tenho uma área comum / comunitária, e eu tenho aqui tanto a matrícula do imóvel, o memorial descritivo, o mapa do loteamento, todos os documentos tratam como área comum de uso comunitário. Ou seja, é uma área que fica para o município instalar ali equipamentos públicos para dar conta da necessidade daquela comunidade, não só aquela, e do entorno. Eu não consigo pensar num equipamento de uso mais comum / comunitário do que um posto de saúde. Eu não consigo pensar. Claro que poderia ser uma creche, sim. Poderia ser uma praça, sim. Todos esses são de uso comum. Quem define o que deve ser instalado ali é o prefeito municipal, né? Que ali, claro, está representando o povo brusquense, porque o elegeu. Basicamente é isso. Então não há necessidade de consulta da comunidade, dos moradores, porque a lei não exige isso, né? E aqui eu estou passando de lei, Rodrigo, Valdomiro,
a parte jurídica, né? A parte política, se ali é um bom lugar ou não, não me cabe, né? Não cabe a mim, né? Eu estou passando aqui que não há impedimento jurídico algum. Então, o que há são, com todo respeito, falácias para tentar induzir o público a entender que a prefeitura está cometendo um ato ilegal, né? Não está. Tanto não está que, como o Dirley bem disse, a gente está há alguns dias ou até semanas com essa polêmica e a gente não tem nenhuma ação ajuizada quanto a esse ponto. A minha experiência ali à frente da Procuradoria, Dirley, é que quando a pessoa tem razão, ela ajuiza. Quando ela tem razão jurídica, ela não perde tempo, entende? Negociando, conversando, opinião. Ela vai lá e o juiz obtém uma liminar e resolve o seu problema. Quando ela não tem, aí a gente vê o que está acontecendo novamente aqui. Já não é o primeiro caso, não vai ser o último, né? Busca outros meios, pressão, mídia, enfim. Agora, juridicamente, a Procuradoria está absolutamente confortável, assim, que não há impedimento legal algum a construção da UBS nesse local, basicamente porque ele foi criado para isso, né? Para isso, para o uso comum / comunitário. E claro que a construção da UBS ali vai ser um ganho, há um interesse público inegável, né? De um local mais adequado para atender a nossa população do centro, né? Então vai ser o UBS do centro. Muita gente não sabe também a diferença dos equipamentos de saúde, então a gente ouve alguns absurdos como, mas lá não tem ônibus para a pessoa que é do Cedro Alto. Mas é que a pessoa do Cedro Alto, ela não tem que frequentar ali, porque ela vai lá do bairro dela. A UBS atende os moradores daquela localidade. Portanto, a UBS do centro vai atender os moradores do centro, né? Já moram ali perto. Então, claro que no local muito mais adequado, né? Com boa parte verba federal, que alivia os caixas do nosso município, né? E basicamente isso. Assim, eu faço uma pergunta até para o Rafael, se ele puder responder, até depois do intervalo, viu, Dirley? Eu percebi que uma das principais alegações é a questão de ser uma área verde. E aí eu deixo essa pergunta no ar para depois, a diferença de uma área verde para uma área de PPA, que são situações completamente diferentes. Se eu olhar pela janela aqui, aquele morro ali... APAs, quer dizer. Não, preservação permanente, né? Área de, isso mesmo. PPA é outro termo. Aquilo lá é uma área verde, né? Mas tem diferença de uma área de preservação permanente para uma área verde, né? Que eu percebo que é a alegação, que é a base, né? E aí eu queria deixar essa pergunta para o doutor Rafael responder depois do intervalo, pode ser, Dirley? Porque até bota na tela de novo, o meu caro Luan. Se a gente olhar, realmente é uma área que tem uma vegetação bonita, existe uma placa, inclusive colocada ali pelo IBPLAN, sobre área verde, proibido desmatar, ocultar, jogar lixo, enfim. E a pergunta que eu faço aqui para o procurador é sobre essa questão de área verde, a diferença de APP, e qual se encaixa esse espaço ali no loteamento Scheffer, Rafael? Bom, nenhuma das duas. Nenhuma das duas? Vou te explicar. A área verde é aquela assim destinada num loteamento. Então, a lei, ela determina que fique algumas áreas de uso comum, comunitário, e outras de área verde, que tem que ficar ali, né, com a vegetação que ali está e eventualmente com novos. Isso é um ponto. A APP independe da natureza do imóvel, se ele é público ou privado. Então, no imóvel teu, pode existir uma área de APP. O que vai determinar a área de APP são os recursos naturais ali existentes. Então, se você tem algum terreno que tem uma nascente de rio, ali você vai ter uma área determinada de APP, mesmo sendo um terreno particular. E nenhum desses elementos que caracterizaria uma área como o APP a gente encontra lá. Até se falou que haveria ali uma nascente de rio. E a gente inclusive falou, olha, nos traga esse estudo, porque o que a gente tem de conhecimento aqui não existe, né? E até hoje não veio, provavelmente porque, de fato, não é ali uma nascente de rio. Se fosse, sim, isso inviabilizaria a nossa construção. Por outro lado, traria algum problema para os próprios moradores, que estariam, eventualmente, ali sujeitos até a demolição de casas, né?
Então, bom, isso não vê, então eu não posso levar em conta um argumento, porque não é algo que depende de opinião, entende? Ou a nascente rio existe ou não existe, não tem o que você acha sobre isso, né? E o fato de ter árvores não torna aquilo uma área de preservação permanente. Se fosse assim, nenhuma construção seria possível. E claro que a gente quer a manutenção do meio ambiente, porém aliada ao desenvolvimento da cidade, né? Então, é claro, todo mundo quer uma área verde, mas quer construir sua casa. Então, todo mundo quer uma área verde, só que no seu terreno quer fazer uso econômico dele. Então, por que o município não pode, na verdade, ele deve fazer uso econômico dos terrenos que lhe pertencem? Então, não faria o menor cabimento o município ter que desapropriar uma área no centro de mais de 2.000 metros quadrados, que é o que precisa para instalar essa UBS, é um custo milionário, sendo que existe um terreno disponível. Isso seria absolutamente irresponsável. Então, imagina, você vai gastar 4, 5, 6 milhões, não sei, para comprar um terreno desse no centro, eventualmente teria que demolir edificações, porque não me parece que sejam fáceis de encontrar terras nuas aqui no centro de mais de 2 metros quadrados, e não tem justificativa para isso. Assim, legal mesmo aí que não tem, né? Então, só mais uma coisa que eu queria reforçar. Foi dito aqui que ali é uma área que se impede construções, seria meramente residencial unifamiliar. Quando o loteador fez o lote, o loteamento foi definido isso na não foi. descrição. Não foi. Eu tenho aqui, eu também te entreguei a descrição do loteamento, não traz isso. O que trazia isso era um decreto de 2019. Então não é lá do loteamento, não é? E esse decreto, como eu disse, já foi revogado. De todo modo, ainda que estivesse em vigor, isso não impediria a construção de uma unidade de saúde, impediria um comércio. Porque o que descaracteriza uma área residencial é a existência de indústria e comércio, não a existência de equipamento público para atender a população. Isso não descaracteriza uma área como residencial. Então, se fosse instalar lá uma loja, uma farmácia, isso quebraria, né? E aí também se falou que não se poderia construir. Eu tenho aqui outra prova, um estudo uma consulta prévia de viabilidade nesse terreno que permite hoje, com outorga, prédio de 30 andares. Então, assim, basicamente não é verdade, não é questão de opinião, entendeu? Não é verdade. E eu tenho aqui as provas documentais, posso apresentar onde for preciso. Agora, essa análise se ali é um bom lugar ou não, isso é legítimo, que cada pessoa tem a sua opinião, não tem problema nenhum. Eu entendo o interesse dos moradores, né, de não querer ali o equipamento. Bom, não sei se eu entendo, mas eu tento entender, porque eu não consigo ver problema numa unidade de saúde, mas enfim. Só que esse interesse conflita com outros interesses. Isso é o nosso dia a dia na prefeitura, resolver entre conflitos de interesse e sempre guiado com a bússola do interesse coletivo, do bem comum. E me parece que aqui fica fácil decidir. Se você pensar pelo bem comum, eu construo essa UBS nova e melhoro o atendimento de milhares de pessoas, ou eu deixo a área como está para que algumas dezenas de pessoas tenham esse deleite de ver aquelas árvores ali. Me parece muito fácil escolher pela primeira opção. O Marcelo, inclusive, o Marcelo Galassini, inclusive esteve aqui conosco, ele me mandou até uma pergunta aqui, o Rafael. Pergunta ao procurador qual o motivo de somente em 17/2/2025 que foi averbado o terreno, faltando 45 dias para o prazo de a prefeitura fazer adesão ao PAC. Bom, isso é bem comum, né? A gente tem uma série de imóveis que foram destinados para o município nos vários loteamentos que existiram e existem na cidade. E aí tem uma questão burocrática de transferi-lo para o município. A gente tem feito isso, mas tem um acervo enorme de imóveis nessa situação e a gente acaba não tendo braço para fazer tudo de uma vez só. Então acaba sendo feito aquele que tem um interesse maior naquele momento. Então, como a gente resolveu construir ali, ou era uma das opções, nos foi demandado regularizar essa documentação. Por isso, né? E assim, não
será o único, todos os outros vão sendo feitos e a gente passa na frente aquele que tem uma prioridade maior. Foi basicamente por isso. Uma outra situação que foi levantada, agora eu não sei se a reunião do Comus aconteceu ontem, quarta, ou vai ser na próxima semana. Isso é às quartas-feiras. Você até me passou aqui, né? Eu tenho aqui o Robson que mandou mensagem, porque surgiu uma outra situação também, que o Comusa não teria sido consultado, já que ele é deliberativo também, né? Por conta dessa verba, da contrapartida que o município tem que oferecer, né? E segundo um dirigente do Comusa, até vou dizer o nome, o Juarez Gratzky, com quem eu conversei, ele disse, olha, tem a contrapartida do município. Da onde vem essa contrapartida? Se essa contrapartida sair da saúde, o Comusa tem que autorizar, certo? Porque é a contrapartida da Prefeitura de Brusque para uma verba federal. E que eles fariam uma reunião justamente para tocar nesse assunto. Agora, o Robson, ele mandou uma mensagem aqui para mim. Semana que vem vai ser a reunião. Semana que vem, exatamente. Isso. Ele mandou dizendo o seguinte, olha, inclusive disposto a vir aqui falar sobre esse assunto. É importante dizer que não há uma posição oficial do Comusa sobre o tema ainda. Além do que, já foi decidido em 2023. Na próxima quarta-feira, teremos uma reunião extraordinária para tratar do tema, inclusive, se puderes divulgar para a comunidade participar, porque a reunião é aberta, né? A reunião é aberta. O que tem de entrave jurídico ou legal? O Comusa pode, de fato, ter a necessidade de consultá-lo para essa construção, havendo essa contrapartida do município, doutor? Bom, essa reunião, como muito bem o presidente Robson disse para você, ela ocorreu dia 13/12/2023. Eu tenho aqui o DOM, né, do município, o diário do município, a prova aqui, né, tudo que eu estou falando aqui tem prova, né, nada do que eu acho, né? Então, no dia 13/12, foi publicado dia 14/2/2023, aprovar a construção da UBS no centro e aquisição de unidade odontológica móvel, era uma outra questão, por meio do PAC. A gente precisava, inclusive, dessa aprovação para dar andamento no processo do PAC para conseguir receber esse valor. Mas em 2023 já havia sido definido esse local? Não. Não, porque a gente entende que isso não cabe ao Comusa, né? Decidir exatamente aonde vai ser. Eles têm uma certa... Não é atribuição do Comusa. A gente entende que não. Eles têm limitação de dizer, olha, a gente aprova ou não o uso do recurso, e o recurso para essa UBS especificamente está na nossa LOA, então está na lei, foi aprovada pela Câmara, isso é público, né? Qualquer pessoa poderia ter participado, tem uma rubrica específica para a construção da UBS Centro, então não tem nenhum mistério, a gente não vai precisar fazer uma suplementação orçamentária. Até o prefeito, na verdade, é obrigado a executar o orçamento que ele mandou e foi aprovado pela Câmara. Então, assim, tudo isso, Gilei, eu vou ser bem sincero, nos causou espanto toda essa polêmica, porque estava tudo feito muito às claras, de forma muito tranquila. A gente não esperava passar por uma polêmica, porque a gente quer construir um posto de saúde, né? E claro que eu entendo quem quer no outro bairro, a gente tem, claro que o prefeito já veio aqui e falou, tem muito mais informação do que eu. Os outros bairros serão em breve contemplados também. Você tem que começar por algum, né? E aí sempre alguém, que aquele que ficou por segundo lugar, vai ficar triste. E eu entendo perfeitamente isso, né? Mas é isso. Agora, só uma outra situação, né? Então você está dizendo que o Comusa não tem... mas aí eu acho que já cai mais para a questão da Secretaria de Saúde, não da legalidade, né? Porque o Comusa tem a parte deliberativa, mas eu estou imaginando, mas é uma informação que eu não tenho, mas eu imagino que a Secretaria de Saúde, né, Valdomiro, tenha falado para o Comusa sobre isso, porque o próprio prefeito, só uma pequena reflexão, porque o prefeito veio aqui e disse o seguinte, olha, a ideia de construir a UBS do centro, ela vem de março do ano passado, então ela vem de mais um ano. E a informação realmente, vou dizer assim, entre aspas, estourou,
quando foi quando foi feita a publicação legal da licitação, que aliás acho que foi aberta ontem, se não me engano. Teve vencedor? Ou... Ainda não, eu sei que tiveram 7 participantes, mas eu ainda não sei se teve vencedor, acho que ainda não. Tudo bem. Agora, em cima disso, a Procuradoria do Município, instada que foi sobre isso, acredita que não há chance, não há possibilidade, porque existe uma questão aqui muito clara de que existe um prazo para que a Prefeitura tem que cumprir para... 15 de abril. 15 de abril, ou seja, tem mais uma semana, tem mais 9 dias para resolver. A Prefeitura, na casa da Procuradoria, tem a segurança que não vão ter obstáculos no meio do caminho que venham a, enfim, barrar isso e até fazer com que a administração perca esse recurso por parte do governo federal? Sim. Sim. Claro, o único obstáculo que nos deu um sinal de alerta era essa possível nascente de rio, que aí realmente seria impeditivo. De vocês têm estudos que indicam que não tem, né? Então, mas eles mandaram uma imagem, eu tenho até a imagem. Mas é que a imagem não... Entendeu? A imagem, sim, a imagem de ter água, porque isso pode ser do lençol freático, pode ser de vários motivos. E veja, não... mas não é assim que você prova que isso é uma nascente de rio. Você entende? Aí tem algum curso de água e tal. Tudo bem, mas isso não impede a construção. Foi feito o estudo de solo pelo CIE e se chegou à conclusão que o solo é até mais firme do que se imaginava. O custo vai ser até menor, porque vai precisar de menos metros de estaca do que se pensou anteriormente. Então, todos os documentos técnicos que o município tem indicam pela possibilidade de ausência de restrição ambiental de qualquer natureza. Então, claro que e assim, com todo respeito, eu não posso usar um vídeo, uma foto como comprovação técnica de algo muito complexo que só um geólogo consegue atestar, não é fazer sondagem, entendeu? Exato. Mas vamos partir de uma ideia de que eles entrem com uma ação aí na próxima semana e consigam, baseado nessa imagem ou na possibilidade, tem alguma nascente ali, existe algum lençol freático ali, existe realmente o tal do... Como é que é o córrego? O córrego da Xepa. Da Xepa, tá ali o córrego da Xepa, digamos, e alguém dá uma liminar aí. Como é que fica a situação da verba, já que se tem até o dia 15 como prazo? Bom, primeiro que eu não acredito nessa possibilidade. Mas ainda que assim, vamos para o mundo da suposição, né? Isso vai depender do teor da liminar, né? Porque a decisão, ela não precisa necessariamente impedir, ela pode dizer, olha, então que aguarde o início da construção ou um outro estudo. Então assim, o que a gente precisa é que tenha a licitação concluída e a placa em cima do terreno indicando que ali vai ser construído com verba, né? Então, a origem da verba. É isso que a gente precisa cumprir na data ali de 15 de abril. Eu não preciso começar a obra necessariamente dia 15 de abril, né? Até porque existem alguns atos prévios que a própria construtora vai ter que fazer e tal. Então, seria, assim, não teria problema. Uma dúvida rapidinha. Caso, vamos supor, existe uma licitação, e essa dúvida apareceu na semana passada, eu acho interessante. Caso o processo licitatório está sendo feito, tudo bem, mas acontece de uma empresa derrotada entrar com algum recurso, isso aí empurrar essa verba também corre risco no caso do processo atrasar, mas não por causa do processo em si, mas por exemplo de algum recurso de uma empresa derrotada? Sim, mas esses recursos já foram feitos, já foram respondidos, então a fase já passou. Claro que pode ter um último recurso agora da decisão final, mas a gente tem um prazo bem razoável para responder esse último recurso e homologar essa licitação, assinar o contrato e seguir em frente, né? Então, assim, existiam alguns riscos que a gente foi conseguindo eliminar. Bom, eu vejo assim que esse assunto, para mim, imagino que ainda pode ter algum desdobramento. Vamos lá, vamos na possibilidade de ter desdobramento. O desdobramento desse aspecto aí da tal da nascente, o desdobramento do Comusa, que existem dentro do Comusa pessoas que ainda
entendem que o Comusa deveria deliberar, mas deliberou lá em 2023, mas não sabia onde é que seria o local. Que esse é um argumento de pessoas do Comusa, não de todo o conselho, né, de toda a equipe, né, que faz parte do Comusa, porque ele é deliberativo. E vamos aguardar. Eu penso que eu estou satisfeito. Alguém mais quer fazer alguma pergunta aí sobre esse caso ainda? Não, na verdade as perguntas vão chegando. Se a gente for parar para responder uma por uma, aqui a gente vai ficar com o procurador até meio dia. São muitos questionamentos. Aqui é um debate realmente bastante amplo, né? Eu posso responder qualquer pergunta, Valdomiro. Mas eu digo você até pelo tempo, pela questão do nosso tempo mas mesmo. se você quiser elencar alguma aí que deixa eu buscar aqui eu não alguém. sabia que alguém tinha mandado pergunta. Não, o pessoal mandou aqui, alguém mandou. Deixa eu ver onde é que está aqui agora. Alguém mandou, na verdade, eu quero fazer uma pergunta para o procurador, mas não mandou a pergunta. Não mandou a pergunta aqui, estou aguardando aqui. Tem uma opinião aqui do ouvinte, rapidinho. O Vilmar Barbosa diz: na minha opinião, posto de saúde deveria ser colocado onde atenderia a população mais carente e não onde mora a elite da cidade. Aí a pergunta, doutor, por que naquele local? Por que no centro? É uma obrigatoriedade da lei? Não, ótimo, isso aí é outro mito, né? Que no centro não há usuário do sistema público de saúde. Pelos dados, a gente tem 15 mil atendimentos ano no centro. Então, isso, assim, muita gente não entende que já existe uma UBS centro, porém no imóvel alugado e inadequado. Então muita gente falou porque vai ter um custo com o médico. Não, o médico já existe, já está trabalhando, ele só vai para a nova sede, não é? Então é muito, infelizmente, utilizado. A gente gostaria que as pessoas não precisassem de sistema de saúde, mas elas precisam. Então é uma lenda achar que quem mora no centro é até um preconceito, preconceito ao avessa, dizer que quem mora no centro não pode usar o SUS ou não precisa do SUS e aí novamente, não é opinião, é número, né? 15 mil atendimentos no ano. Então, assim, as pessoas usam. São todas pessoas? Não. Mas também tem pessoas no bairro que não usam, né?